Muito bem-vindos a mais um episódio da Go Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E na entrevista de hoje, um excelente vendedor, um palestrante internacional, empresário, né, Jacques Greenberg. Bem-vindo, meu querido, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Vinícius. É sempre muito bom estar aqui com você. Obrigado. E espero aí trocarmos um bate-papo bem agradável, Com certeza. Principalmente para os nossos telespectadores. A primeira pergunta, simples, e quem é o Jacques? Porque além de ser um excelente vendedor, empresário, tudo, mas quem é o Jacques, sim, pessoalmente? Então, eu não gosto de falar muito de currículo, né? Escolar, profissional. Eu gosto de... Quando me perguntam quem é o Jacques, eu falo que é uma pessoa apaixonada por pessoas. Ótimo. Eu sou apaixonado pela minha família, pelos meus amigos e acredito que o network não só move negócios, mas move também as pessoas pelo lado social. Eu não acredito que alguém consiga ser feliz vivendo de uma forma isolada, sem contato com outras pessoas. Né? Seja presencial ou não, porque hoje com a tecnologia é muito comum ter contatos por mensagens, videochamadas, mas eu ainda sou daquele que, se me chamar para um café, vamos conversar, eu saio de casa feliz. Adoro viajar, conhecer novos lugares. Quanto mais exótico, para mim, mais me entusiasma. Né? Eu acredito que a vida ela passa muito rápida para nós vivermos o básico. Né? As pessoas elas querem muito o certo, aquele caminho tem que ser aquilo. Daí você fala, não, desvia um pouquinho. Não pode desviar. A maioria das pessoas estão presas, né? Não tem jeito. Estão presas, né? E é o que a sociedade fala que é certo. Né? E isso é uma coisa que eu já quebrei. Hoje, com 47 anos, eu falo que a sociedade acha que é certo, eu respeito, mas eu prefiro fazer aquilo que eu acredito ser certo, desde que eu não prejudique ninguém. Então, se eu não estou prejudicando ninguém, eu acho que é certo, por que eu não posso fazer? E esse conceito eu levo para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Pô, que legal. Isso é muito interessante, até porque você acaba trabalhando com os seus próprios limites. Então, se você tem os seus limites, você supera eles e vai crescendo sempre, né? Mas me conta, como que você se envolveu? Vamos voltar lá um pouquinho lá atrás. Como que você se envolveu nessa questão de vendas? Como que você começou esse mercado profissional? Vamos lá. Meu avô era vendedor. Ele tinha uma lojinha de sapatos no centro de São Paulo, na Praça da República. E desde pequeno eu sempre gostei de estar com ele, visitando, acompanhando. E vendas é lidar com pessoas. E desde pequeno eu falava, eu quero ser vendedor. E ninguém fala, né? É difícil uma criança falar, eu quero ser vendedor. Eu quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser astronauta. Eu falava, não, eu quero ser vendedor, porque você fala com pessoas diferentes todos os dias. Era isso que me entusiasmava. Né? Você era um apaixonado por histórias, a verdade é essa. Conversar histórias, ouvir. Eu não sei nem se tanto ouvir quando pequeno ou mais falar. Né? Mas eu gostava desse entrosamento, do contato. Com 8 anos de idade, a minha avó, do outro lado, um dia na casa dela, ela fez para mim um amendoim com chocolate. Aquele amendoinzinho que você compra, torra o amendoim e coloca numa calda de chocolate, fica aquele chocolate durinho e você come. E eu falei, vó, eu moro num prédio, tem um monte de criança, por que você não faz para mim? Eu vou lá e vou vender e daí eu trago o dinheiro para você. Nossa, que... E daí minha avó comprou um saco de amendoim, comprou chocolate, comprou o açúcar, fez e comprou uns saquinhos. Aquele mesmo saquinho que na minha época tinha aquele congelado dentro, que era chamado do gelinho. Gelinho, chup-chup, cada um enfim, dava um nome cada lugar do país tem. E eu comecei a colocar amendoim
e saía tocando campainha no condomínio que eu morava, ofertando. E com 8 anos de idade, crianças, as pessoas compravam mais, ó, bonitinho, tá vendendo. E eu ia vendendo, ia vendendo. Acho que alguns dias depois, daí eu não lembro quanto, voltei para casa da minha avó. Isso minha mãe conta até hoje. E cheguei com o meu dinheirinho e falei, vó, para você. Eu não tinha ideia de quanto valia, se estava bom, se o dinheiro era para mim. Daí minha avó pegou aquele dinheiro, guardou. E antes de eu ir embora à noite, ela me deu um envelope e falou, um presente para você. Ela estava me devolvendo aquele dinheiro. Nossa, que história legal. E o mais legal, Vinícius, naquele dia à tarde, eu montei mais um kit de amendoins com chocolate para vender na semana seguinte. Ou seja, destravou literalmente o vendedor que estava... Entendeu? E eu comecei a gostar daquilo. Porque eu falei, olha que legal. Minha avó compra, eu não pago matéria-prima, não tinha essa noção. Hoje eu tenho. Eu ganhava dinheiro, pagava minha avó e ela me dava de volta em forma de presente. Mas eu tinha a sensação com que o dinheiro comissionamento, era dela, entre aspas. E recebia 100% de cashback da minha avó, né, pelo trabalho. E foi dessa forma que eu iniciei em vendas. Meus pais mudaram para o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, uma cidade chamada Guaratinguetá. Uhum. E lá em Guaratinguetá, eu fui com 9 anos de idade, quase 8 para 9, logo depois disso. Com 10 anos, 11 anos, meu pai montou uma escola preparatória para vestibular na época. Eu sou filho de professores. E eu falei para o meu pai, pai, não tem lanchonete na sua escola. Eu posso montar uma lanchonete? Com 10, 11 anos de idade. Já estava acostumado, entendeu? Né? Criança. Puta, que legal. E daí minha mãe fazia os lanches, fazia suco de laranja, me colocava no carro, me levava no curso do meu pai, e eu montei lá uma banquinha, um espaço, e vendia um pouquinho para os alunos. Consegui juntar um dinheiro, minha mãe me levou numa loja, eu comprei minha primeira bicicleta. E naquele momento eu falei, esse negócio de vender é bom. É bom, eu comprei uma bicicleta. E vendas está no sangue. Por quê, Vinícius? Vendedor não pede aumento. Vendedor trabalha mais e ganha mais. Vendedor que é bom não fica desempregado. Tem empresas querendo contratá-lo. Vendedor que é bom pode ganhar mais do que o dono da empresa. Com certeza. E nas minhas empresas, eu quero que meus vendedores ganhem mais. Porque se eles estão ganhando mais esse mês, nos próximos meses eu vou passar a ganhar mais. Então o vendedor não fica desempregado, o vendedor não escolhe o quanto que ele quer ganhar, porque depende dele. Um vendedor bom é um líder, né? De fato, cria-se um líder, cria-se equipe, se quiser. Eu tenho amigos vendedores, representantes comerciais, que eles não querem equipe. Eles falam, para que eu ter dor de cabeça para ganhar menos ou igual? Deixa eu vender no horário que eu quiser, da forma que eu quiser, coloco meu dinheiro no bolso e no máximo contrata 1, 2 assistentes para dar apoio às vendas dele. Eu tenho um amigo vendedor de trator, o 13º salário dele do ano passado foi R$52 mil. Tem empresários que não ganham no Brasil R$50 mil. Com certeza. E ele é representante comercial de uma empresa de tratores. E bom, o vendedor também não tem que pagar taxa, né, de impostos altos que os empreendedores têm e sabem muito bem disso. Né? O vendedor você ganha por comissionamento. Lógico que tem os tributos tal, naturais, mas não é aquele facada que a gente toma do governo, que não tem muito jeito. Né? Mas, caramba, eu não conhecia essa história sua, que você chegou até a abrir uma lanchonete dentro da escola do... Ali foi meio um empreendedorismo com foco em vendas. Empreender eu não sabia o que era. Uhum. E depois eu não parei mais. Com 16 anos de idade eu fui emancipado e montei uma escola de cursos de computação. Na cidade Aparecida, do lado de Guaratinguetá, onde tem a Basílica. Inclusive, eu abri a janela da escola, da sala dos laboratórios, lá dos computadores, e dava vista para a Basílica. Né? Então, era uma coisa assim maravilhosa. E ali eu comecei a empreender de verdade com o CNPJ, entender responsabilidade, onde que eu tive a minha primeira funcionária, a Dona Rosa. Com 16 anos, ela tinha 51.
Então já era uma diferença muito grande e eu acho que hoje tudo que eu construí eu devo muito a ela, porque na verdade quem tomou conta do negócio foi ela, me ensinando com 16 anos. Mas o mais legal é que eu descobri que para empreender você tem que ser o melhor vendedor do seu negócio. Né? Você tem que ir para a rua, tem que acreditar, tem que falar com entusiasmo. Então, nesse meu primeiro negócio com 16 anos, eu já ia para a rua, falava com os amigos. Eu tinha, na época, uma mobilete. Eu lembro que eu adesivei a mobilete inteira com o nome da minha escola de curso de computação. Sabe, eu não tinha vergonha para fazer colegial, na época, o ensino médio. Sim. E eu distribuía panfleto nas salas de aula. E as pessoas falavam, nossa, não tenho vergonha? Eu falava, mas se eu tiver vergonha do meu negócio... Eu não sou panfleteiro, eu sou empresário. E no Brasil, para você ter sucesso como empresário, você tem que panfletar, tem que falar, tem que tirar foto, tem que fazer rios, tem que dançar, tem que dar risada. Olha como é importante um mindset bem evoluído, né? Porque você não tinha esses bloqueios que normalmente uma pessoa tem, né? Quando a gente fala sobre panfletagem, quando a gente fala sobre... A maioria dos empresários tem vergonha do próprio negócio. E o grande potencial não é pego, não é atingido justamente por quê? Porque ele tem receio de falar do próprio negócio. Galera, o seu produto é a solução para o cliente. Você tem que demonstrar que você está disposto, você tem o conhecimento do seu produto e é disponível para isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem foco total. Você acha que vendedor nasce, no caso do Jax, dá para perceber que ele nasceu com isso, ou é um dom? Ou é um método, né, no caso? Eu acho que não é dom e ninguém nasce vendedor, ninguém nasce médico, né? Vendedor é técnica. Se constrói. Se constrói. Da mesma forma que um advogado estuda para ser o melhor advogado, um médico estuda para ser o melhor médico, o engenheiro estuda para ser o melhor engenheiro. Nós, vendedores, teríamos que ter estudado como eles. É impressionante como não existe uma graduação para formar vendedores. 4 anos! 4 anos! Tenho que ensinar. E ainda é possível um MBA, uma especialização depois. Porque vendas envolve administração, envolve finanças, envolve marketing. Vendas é muito mais amplo, envolve entender de pessoas, psicologia. Se a pessoa não entende de pessoas, já está no 90% errado. Já está errado. Então, se tornar vendedor e um bom vendedor, eu acredito muito que se aprende. Daí você fala, Jax, mas a pessoa não gosta de pessoa, não gosta de se relacionar, trabalhou em banco, é uma pessoa tímida, ela consegue ser um bom vendedor? Eu digo, faça essa pessoa passar fome e a única oportunidade que ela tiver é um cargo de vendas. E ela tendo dentro de casa um filho pequeno para sustentar, ela será o melhor vendedor. Com certeza. Então, no momento que você precisa, se você consegue se modificar, alterar o seu mindset de crescimento para conseguir se tornar o que você nunca acreditou poder ser, qualquer pessoa pode ser vendedor. Nas suas palestras, nos seus treinamentos, você fala sobre algumas estratégicas e algumas técnicas, né? Tá aí o AIDA, né? Gatilhos mentais, storytelling, reciprocidade, enfim, diversas coisas. Me fala quais são as principais técnicas assim que um bom vendedor ele deveria ter. Para você que está aqui nos ouvindo, sendo ou não vendedor, empresário, empreendedor, você precisa entender de pessoas. Se você me falar, Jax, para ser um bom vendedor, eu começo estudando o quê? Pessoas. Se você descobrir e entender de pessoas, conseguir se relacionar, descobrir a dor da pessoa e aquilo que você vende se tornar o remédio para curar essa dor, preço não é tudo. Você vende, a pessoa agradece, ela indica, ela volta. Você vai no médico, ele te dá uma receita, você vai na farmácia, o farmacêutico fala, não tem desconto, tá caro, você compra porque o médico mandou e vai curar.
Com certeza. Vendas não é diferente. As pessoas compram por 2 motivos: necessidade ou desejo. E ambos podem ser uma dor, se você souber potencializar. O grande problema dos vendedores é que não tem paciência para seguir a cartilha. Não Os entender as reais passos da necessidades, venda, né? que é abordagem, levantamento de necessidades, negociar, para depois ir para o fechamento das vendas. Eles querem apresentar o produto e ir para o fechamento. E daí você fica sem argumentação para contornar as objeções. O cliente fala, tá caro, o vendedor, tá mesmo. Por quê? Porque ele não descobriu por que o cliente precisa daquilo que ele quer comprar. E daí, nesse caso, toda a sua venda pode ser afetada. É como um bolo, Vinícius. Fazer um bolo simples de chocolate. Você pega os ingredientes, bate no liquidificador sem o fermento. Enquanto isso, você pré-aquece o forno a 180 graus e unta a forma com manteiga. Daí, quando aquela massa no liquidificador ou na batedeira estiver uniforme, você coloca o fermento e uma batida de 2 segundos e joga aquela massa uniforme na forma untada e leva ao forno pré-aquecido. O que acontece se você bater o fermento por minutos junto com os outros ingredientes? O bolo não cresce. Além de não crescer, fica duro pra caramba. Ou se você não coloca no forno pré-aquecido, tu também dá mesmo. Se não aqueceu o forno, se não tá... Então, se você não seguir a receita, dá errado. E uma venda não é diferente. Se você pular um dos passos da venda, a sua venda pode não ser concretizada. E eu garanto para você, Vinícius, 80% das vendas perdidas, a responsabilidade é do vendedor que falhou na negociação. Com certeza, com certeza. Eu vejo isso através dos grandes vendedores que eu tenho, que a maioria deles ali, eles têm uma certa dificuldade. Por isso que a gente tem um time de treinamento, eu tenho a mentoria Preparo, que é justamente para isso, né? Que eles não entendem a real necessidade, eles não conseguem absorver isso, e aí eles fazem o quê? Panfletagem. Aliás, a grande maioria dos clientes que entram na agência, justamente olham o Instagram, é venda, 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 o tempo todo, sem trabalhar um networking, sem trabalhar um storytelling, sem trabalhar histórias, inspiração, educação, comprovações. Se você constrói tudo isso, é exatamente o que o Jacques falou, receita do bolo. Se você não tem receita do bolo, não dá certo, né? E aí eu já entro naquela pergunta do... Já que nós estamos fazendo perguntas, vender é ter boas perguntas, porque, vamos lá, deixa eu apresentar para vocês. Este livro aqui, 84 Perguntas que Vendem, é do Jacques, né? É um best-seller maravilhoso. Eu acho que foi mais de 400 perguntas que você fez para gerar essas 84, certo? Me conta um pouquinho mais desse livro aqui. Vamos entrar nesse mérito aqui. Legal. Na verdade, Vinícius, eu nunca pensei em lançar um livro. Uhum. Eu queria lançar um e-book e distribuir de forma gratuita. E daí eu já fazia algumas consultorias, estava no mundo corporativo, executivo de uma rede de franquias. E falei, vou lançar um e-book aí, fazer consultoria para pequenas empresas, comércio de amigos. E eu já tinha quase 400 e poucas perguntas que eu aplicava. E daí um amigo meu falou, já, por que você não montou um e-book para nos ajudar? Eu falei, boa, só que eu não vou colocar as 400 perguntas, porque se tiver pergunta mais ou menos, que não deu resultado, a empresa vai aplicar, não vai dar certo e vai falar que o meu e-book é ruim. Uhum. Daí eu comecei a criar uma métrica que as perguntas que trouxessem tanto de resultado em vendas na ponta entrariam para o meu e-book. Ou seja, você começou a classificar e dar notas. Eu comecei a classificar dando notas. E o resultado final, depois de 1 ano e 4 meses, foram 84 perguntas. As pessoas falam, mas por que 84? Não foi aleatório, né? É aleatório? É alguma superstição? Não. Foram as perguntas que entraram dentro da minha métrica de aprovação, né? E ficou 84. Né? E por que perguntas que vendem?
Porque as perguntas, Vinícius, conduzem o cliente a querer comprar aquilo que você quer vender. É muito engraçado que as pessoas falam, mas o cliente ele já não sabe o que ele quer. Não, ele não sabe. Ele acha que sabe. As perguntas eu consigo fazer abordagem por meio de perguntas. Por exemplo, numa loja física, você chega na loja, eu falo, boa tarde, meu nome é Jaques, hoje eu irei atendê-lo. Qual o seu nome? Vinícius? Pergunta. Eu me apresentei finalizando com uma pergunta. Ô Vinícius, que legal, seja muito bem-vindo à nossa loja. Tem algo específico que você esteja procurando? Aí eu vou literalmente falar o produto específico. Você vai falar um determinado produto. E daí eu falo, legal, Vinícius. Para que eu possa entender e ajudá-lo, nós temos esse produto na empresa, aqui na loja, mas qual seria a finalidade? Porque tem outros produtos similares que talvez consiga lhe atender melhor. Se você não se importar de falar um pouco mais sobre a finalidade desse produto específico, porque talvez eu consiga oferecer uma segunda opção para você conhecer sem compromisso, Vinícius. A maioria das pessoas normalmente agora vão falar literalmente o que vai ser feito com esse produto ou serviço. Daí você vai conhecendo a pessoa. E é isso que eu trago nesse livro. Inclusive, estamos indo para a 6ª edição, que lança agora daqui a um mês. E a 6ª edição, ele é praticamente um livro novo. 84 perguntas, mas onde que eu já separo nos passos da venda. Até a 5ª edição, 84 perguntas aleatórias. Acho que essa aqui era a quarta edição. A 4ª edição. A 5ª já entrou o WhatsApp. Eu já falava sobre vendas pelo WhatsApp na 5ª edição. Sim, eu lembro que quando eu ganhei este livro seu, você tinha um caderninho assim que você montava do WhatsApp ainda. Isso, é um livro de bolso. É, um livrinho de bolso. E daí aquele livro de bolso eu incorporei na 5ª edição do 84 perguntas e na 6ª edição. Além de separar as perguntas pelos passos da venda, conhecendo o seu produto, abordagem, a apresentação da empresa, levantamento de necessidade do cliente, negociação, fechamento pós-venda, etc., eu potencializei o WhatsApp. Então, o livro a 5ª edição, 230 páginas. A 6ª edição, a editora está prevendo passar de 250 páginas com esse novo conteúdo. E daí você me pergunta, Jaques, por que você reescreveu 84 perguntas que vendem e não escreveu um livro novo, já que praticamente você refez, inclusive eu atualizei perguntas, porque eu continuo fazendo consultoria, ajudando empresas a venderem mais, seja com persuasão ou implantando o WhatsApp como ferramenta de vendas, que hoje a maior demanda que eu tenho são as empresas querendo, Jaques, como que eu implanto um software, um API na minha empresa para automatizar o WhatsApp, atendimento? Estamos agora na era da inteligência artificial para um pré-atendimento de WhatsApp. Então, eu faço toda essa gestão de consultoria ou mentoria para pequenos, médios e grandes automações negócios. Também. Automações, tudo. Né? Eu faço a consultoria. Eu ajudo a implantar, escolher o melhor software para a empresa, acompanho a implantação, crio a programação, o roteiro, o script, toda a teia de atendimento para aquela empresa, né? E esse é um trabalho muito legal. Mas, onde que eu comecei a falar disso? Por que eu reescrevi um livro e não fiz um novo? Poderia ter um best-seller, poderia ter ficado na 5ª edição, que estava vendendo pra caramba. Por que você parou um ano para reescrever o livro e não lançou um segundo? Sabe por quê, Vinícius? É o grande problema das empresas que faturam e começam a quebrar. Elas acham que estão bem e que não precisa mudar. A inovação, a mudança é constante. E daí você me pergunta, Jaques, qual a hora certa de mudar? E eu lhe respondo, a hora certa de mudar é antes que seja preciso mudar. Se a sua empresa, se você como profissional, você como pessoa física, esperar
acontecer algo para mudar, você estará mudando tarde. Uma coisa que você até fala nos seus treinamentos, que eu gosto bastante, o momento exato de se treinar bons vendedores. O momento exato de se treinar bons vendedores é no auge, não é na queda. E a maioria dos empresários fazem o quê? Conta um pouquinho sobre isso, por gentileza. Uma das coisas que eu gosto... É bom a gente conhecer, né? Porque a gente vai já... Já sabe, né? Já sabe exatamente onde pegar. Não, Vini, é isso mesmo. O momento certo de uma empresa manter treinamento, trazer novas ações para os seus vendedores ou qualquer outro departamento da empresa é no momento que a empresa está no auge. Se eu estou faturando, estou ganhando, é o momento de investir em marketing, é o momento de investir em vendas, qualificação, ter os melhores. Os vendedores de sucesso querem trabalhar em empresa de sucesso. Então é na hora de reciclar o seu time, pegar aquele vendedor mais ou menos e falar, olha, vamos tirar você de campo, você vai entrar aqui nessa imersão e eu quero te dar um banho de conhecimento. Só que é sua última chance. Eu não quero mais vendedor mediano na minha empresa. Então, se você não tiver resultado, depois dessa imersão, você cai fora. Como que eu analiso o nosso time de vendas? Como que eu analiso quais são as performances dele? Porque eu sei que, assim, há um tempos atrás, a gente fazia primeiro, segundo e terceiro colocado, que eu achava isso horrível, né? Porque você acaba gerando uma guerra entre os vendedores. Como que eu faço? Eu já sei a resposta, mas como que eu faço para ter uma harmonia no time de vendas? Legal, vamos lá. Então, se você treina seus vendedores no momento do auge, não que quando você está passando dificuldades, também não é importante treinar. Só que na dificuldade, só para complementar a pergunta anterior, claro. Na dificuldade é importante você primeiro fazer um trabalho meio de consultoria, entender onde você pode chegar. Porque da mesma forma que eu já vi empresas quebrarem por vender, por não vender, eu já vi empresas quebrarem por vender e não conseguir entregar. Então, se eu estou em baixa, eu não tenho produção, não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, não consigo produzir, talvez não seja a hora de investir em vendas. Porque no desespero, se abaixa o preço, não tem dinheiro para comprar, não tem margem de lucro, e daí que é onde que aquela empresa. Então, se você está no auge, contrata treinamento, investe em treinamento contínuo, um plano de treinamento para 2 anos para sua empresa. Se você está no momento de dificuldades, contrate um palestrante que seja empresário, um palestrante que entenda de negócio, entenda de consultoria, mentoria, para ele fazer uma pré-análise antes de treinar os seus vendedores. Não é que ele não vai treinar, mas ele vai saber o limite aonde que aquele treinamento pode chegar, o que ele pode exigir daqueles vendedores. Às vezes, se você está em baixa, não é um crescimento rápido que vai resolver seu problema. Às vezes é uma reconstrução degrau por degrau. Voltando à sua última pergunta, onde que você fez, Vinícius? Antigamente, ainda tem empresas que fazem assim, traz premiações mensais, semestrais para os seus vendedores, primeiro, segundo e terceiro colocado. Eu nunca gostei dessa métrica, porque o primeiro, segundo e terceiro colocado está sempre concorrendo entre os 4 ou 5 melhores que vão ali. O primeiro, o segundo e o terceiro fica entre o terceiro, quarto e quinto. O mês é um, o mês é outro e fica aquela briga. Se eu tenho uma empresa com 20 vendedores, eu tenho 5 brigando pelas premiações e 15 acomodados, sabendo que dificilmente irão alcançar aqueles resultados. Jacques, como você avalia, então, quem são seus melhores vendedores? Tá? Antes de falar como eu gostaria, e sugiro hoje meus clientes, eu sugiro que eles façam hoje essa premiação. Como que eu avalio? Eu pego, por média, os melhores vendedores e o quanto que eles trazem de resultado para aquela empresa. Certo. Se eu tenho um grupo de pelo menos 30%, eu pego os 30 melhores e tiro a média dos 30 melhores. Tá? As pessoas falam do 80-20, eu uso 30-70. Eu pego os 30 melhores, tiro a média. Para mim, todos os vendedores têm que ter aquela média.
Se eu tenho 30% que consegue ter aquela média e os outros 70% não conseguem, é porque eles não estão preparados, ou capacitados, ou engajados, ou motivados. E daí, mantê-los na empresa é uma decisão da empresa. Então, se eles não trazem o resultado, a média dos 30 melhores, a culpa é da empresa, Sim. não deles. Aí Tá? você tem duas soluções, né? Ou Duas você vai para os soluções. treinamentos ou despede. Ou você vai para o treinamento, conversa, acompanha, porque o problema do acompanhamento é dar treinamento, dar ferramenta e não acompanhar diariamente. O gestor que chega no final do mês e fala, bateu meta, já acabou o prazo. O caminho tem que ser corrigido diariamente. E a pergunta que um gestor tem que fazer não é, Vinícius, quanto você vendeu hoje? Não. Quanto vendeu, olha no sistema. A pergunta é, quantas vendas você perdeu hoje, Vinícius? Que eu, como gestor, posso somente ajudar a recuperá-las. Sim, fazer uns follow-ups e tudo mais. Follow-up. Quantos clientes você falou hoje que disseram não? Monta um resumo e amanhã eu quero sentar do seu lado e ligaremos juntos para esses clientes. Eu vou tentar trazê-los de volta para a sua carteira. Esse, para mim, é o papel do gestor de vendas. Tá? Sentar com o vendedor no momento da perda e ajudá-lo o quê? A trazer de volta, ensiná-lo, entender por que perdeu. Esse é o caminho. Isso é uma das coisas que os maiores empresários negligenciam, né? Temos ali, só para entender, são 9 públicos. Entre esses 9 públicos, temos o primeira compra e o compra recorrente. E para quem não comprou, ele se torna um não cliente. O que a maioria dos empresários fazem? Joga isso fora. Joga fora. Caraca, meu, tem milhões de reais. Você tá deixando dinheiro na mesa, meu querido. Contrata um time de vendas, contrate o Jax para poder fazer um treinamento aí e vamos recuperar esse pessoal. Você entendeu? Não deixa dinheiro na mesa porque o não cliente, ele tem muito potencial. E daí, Vinícius, respondendo então a sua pergunta, Jax, você não concorda então com a premiação primeiro, segundo e o terceiro melhor vendedor? Não, não concordo. Para mim, como que eu defino a meta? Todos os vendedores da empresa, se eu tenho 20 vendedores, os 20 podem ganhar e eles concorrem com eles mesmos. Como que você faz isso? A empresa quer crescer 5% no mês que vem. Agora, esse mês, quero crescer 5%. Eu defino uma meta de 6% para todos os meus vendedores. Todos. Todos que alcançarem 6% a mais do que vendeu o mês anterior, ganha um prêmio proporcional ao faturamento que ele trouxe. Certo. Então, quem fatura menos e bater 6%, ele ganha um prêmio menor, mas proporcional e ganha o prêmio. Quem fatura muito vai ganhar um prêmio melhor. Isso é bom porque eles acabam competindo com eles mesmo no tempo todo. Com ele mesmo. E o que é legal, Vinícius? Os melhores ajudam quem está embaixo, porque não compete com ele. Ele não pensa mais, o Marcelo, se eu ajudar, ele vai tirar meu primeiro, segundo lugar. Não! Se ele ajudar o Marcelo, ele ganha, o Marcelo ganha, e no final do mês eles vão comemorar juntos. Então você consegue unir o time. E se todos baterem a meta de 5%, 6%, chegar próximo, a empresa cresceu aquele número que ela gostaria. Se eu só tenho o resultado dos 3 melhores, como que a empresa vai alcançar o crescimento mensal, ou trimestral, ou semestral, anual que ela deseja, se fica na mão de 3 vendedores? Daí você me fala, Jax, mas os 3 vendedores trazem um crescimento que a empresa quer. Eu falo, então você está gerindo sua equipe errada. Por que você mantém 17 que não faz falta? Exato. E se um deles fica doente? E se um deles sai e monta a própria empresa? E aí? Acabou a sua empresa? Né? Vamos começar a fazer uns treinamentos mais assertivos? Acho que essa é a melhor solução. Mas vamos descer um pouquinho, porque agora a gente está falando de pessoas que já têm um time de vendas, já está estruturado e tudo mais. Vamos pegar agora uma pessoa que está começando agora. Como que eu contrato um bom vendedor? Porque normalmente a gente treina, né? Mas vamos lá. Primeiro, tá? Contrate devagar e demita rápido. Concordo. Vou repetir. Contrate devagar e demita rápido. Faculdade não pode ser que nem uma Unisquina que caiu o RG, está matriculado na faculdade. Não. Vendedor, estou precisando de vendedor, pega o amigo da vizinha lá e está contra... Não.
Vendedor tem que ser profissional. O cara que é vendedor. Aquele que está vendedor, descarta. Descarta. Eu, recentemente, Vinícius, eu fiz uma consultoria para uma empresa em Santa Catarina, Florianópolis. E ao chegar na empresa, eu gosto muito de conversar com a moça do café. Uhum. Porque ela sabe tudo que acontece na empresa. Você quer descobrir o problema da empresa, pergunte para a moça do café. E a primeira coisa que eu chego para ela, lá, a dona Sônia, eu falei, dona Sônia, se a senhora fosse a dona disso tudo, a dona dessa empresa, e pudesse mudar só uma coisa, o que você mudaria? Ela olhou para mim e falou, posso responder de verdade? Eu falei, pode. Eu sou consultor, não vou levar sua resposta para ninguém, é só para mim. Ela falou, não, mas eu já falei para o dono da empresa. O que é pior ainda. Eu já falei para ele, não tem problema, pode falar. Eu falei, então, dona Sônia, me conte. Ela falou, eu demitiria o dono. Eu falei, não entendi. Quem atrapalha a empresa é o dono da empresa. Eu falei, mas dona Sônia, por que você acha... Eu quase falei o nome dele. Mas por que você acha que ele atrapalha o crescimento da empresa? E ela respondeu, porque ele tem um coração muito bom. Ele acaba mantendo pessoas na empresa que não valorizam o emprego, que não trabalham, só porque a pessoa é boazinha, que ele gosta. Nossa, muitos empresários passam por isso. E daí eu peguei e fiquei pensando, eu falei, dona Sônia... Se um dia eu tiver uma empresa, a senhora vai ser minha sócia. Já tem uma visão empreendedora que empreendedores de sucesso não tem. Sim. Só que, Vinícius, tem uma outra frase que eu sempre digo. Você tem um funcionário, um vendedor bonzinho e não quer demitir porque ele é bonzinho, adote de mesada, mas tire ele da empresa. Concordo. Ele prejudica. A responsabilidade, seu empresário, é sua. Dê mesada com dinheiro do seu bolso, mas tire essa pessoa da empresa. A empresa, um CNPJ é feito para ter lucro. Até ONG tem vendedores, buscam doadores. Eu já treinei vendedores, televendas de ONGs para ligar na sua casa para pedir doação. Eles são treinados, eles ganham comissão da sua doação em muitas ONGs. E não está errado, porque todo o resto do valor arrecadado vai para as benfeitorias, para tudo que essas ONGs fazem. E eles só arrecadam porque eles têm vendedores que ganham comissão para fazer esse arrecadamento. Então, tem na sua empresa pessoas comprometidas, pessoas sérias. Agora, estou começando um negócio. Preciso contratar um vendedor. Eu quero definir como que eu faço. Vinícius, se você tiver condições, contrate uma empresa profissional de recrutamento. Com certeza. Não queira você fazer o recrutamento, a seleção, entrevista. Contrate uma empresa especializada. Vai cobrar um salário da pessoa, um salário e meio, às vezes um pouco menos. É o melhor investimento que um negócio, independente do tamanho, pode fazer na contratação, não só de vendedor, mas de qualquer área. Olha a importância disso aqui, tá, gente? Olha a importância disso. Porque o que ele está falando agora é um mindset de papo de dono. Você entende? Não é questão só de vendas. A mentalidade, o mindset tem que ser este mesmo. Porque a empresa ela tem que ter lucro. Simples assim. Você não tem que deixar a bel prazer só porque você tem bom coração. Empresário, é bom ter bom coração? Pega esse dinheiro, doa, pega esse dinheiro e vai... Paga a mesada. Paga a mesada, essa é a palavra. Paga a mesada, pega como doação. Mas não deixa na sua empresa. A sua empresa ela tem que gerar lucro, ela tem que gerar responsabilidades. Um bom empresário é aquele que pensa no seu legado. É aquele empresário que ele não só vai contribuir com a ajuda dos seus colaboradores, mas como vai impactar a vida de outras empresas também. E você tem um ecossistema. Não dá para você ser bonzinho nesse mar de jogo, certo? É isso aí. Né?
A gente tá conversando aqui sobre vendas e tudo, e eu já vou te deixar um convite para nossa universidade corporativa. Eu gostaria que você desse uma aula exclusiva só sobre papo de dono. O pessoal tá aí, né? A gente vai conversar depois sobre isso. Legal. Tá? Deixa eu te perguntar agora uma outra coisa. E para o treinamento? Como que eu faço? Quais são as principais perguntas que eu devo ter com o meu vendedor para saber exatamente qual nível que ele está? Então, isso é um pouco mais complexo do que saber as perguntas certas. Né? Daí você traz um pouco da psicologia positiva, que às vezes não é o que eu sei, mas é como eu uso aquilo que eu sei. Não é o sei que eu sei, não é o sei que eu não sei, é o que você realmente não sabe, no caso. Ou o que você não está fazendo. Porque às vezes você tem pessoas altamente experientes e preparadas que não alcançam o resultado porque não fazem. Ou porque estão desmotivadas, ou porque não acreditam naquilo que ela vende. Ela aceitou o emprego porque estava desempregada. Mas não gosta de vender aquele produto. Ele Esse não é um acredita erro. que vai solução Não acredita. de fato. Assim, o bom vendedor, aquele papo que ele vende até a mãe, vende qualquer coisa, eu não acredito. Para mim, o vendedor profissional, ele vende qualquer produto ou serviço que ele acredita no resultado, que ele conheça o mercado e que ele tenha pesquisado a concorrência para saber os seus diferenciais. Se ele tiver feito a lição de casa, ele vai vender aquele produto ou serviço. Se ele não tiver feito a lição de casa, ele se torna um tirador de pedidos. O cliente pede, aceita, paga, vai embora. Isso um totem faria no lugar do vendedor. Pior que é verdade, sim. Tá? É isso. É isso Você mesmo. vai hoje nesses fast food, lanchonetes, não tem mais o caixa. É um totem, você escolhe lá o sanduíche, a batata frita, a bebida e no final ele ainda pergunta: aceita uma sobremesa, uma casquinha, um sundae, não sei o quê, refrigerante, batata frita grande. O totem faz o trabalho, às vezes, melhor do que o caixa, porque além de tudo ele traz o lado visual, Sim. a imagem. Né? E algo que numa conversa o vendedor muitas vezes não traz, e é comprovado que o totem tem aumentado o ticket médio das vendas nessas lanchonetes com a sobremesa. Porque o caixa falava: aceita a sobremesa? Não. O totem coloca a foto da sobremesa, a pessoa fala: tá bom, hoje vai. Então, você fala: mas o totem vende menos. Não. Os números, e números não mentem, estão comprovando que os resultados vêm aumentando com o totem, devido a gatilhos mentais que são colocados na programação, a parte visual que encanta e tudo mais que acontece. E já tá ao redor. embutido, né? Tipo, upsell, cross-sell, downsell, tudo isso já tá tudo programado. Tá tudo programado. Pro pessoal que não entende um pouquinho, me conta um pouquinho sobre isso aí. O que é cross-sell, upsell, downsell? Eu sei que você consegue falar mais tranquilamente sobre isso. Vamos lá. De uma forma simples. Por exemplo, McDonald's. Pode falar o nome aqui? Pode, claro. McDonald's. Hambúrguer, batata frita e refrigerante. Eu poderia vender só o refrigerante. Ou só o hambúrguer, ou só batata frita. Mas eles criam o quê? Um combo. Um combo. Número 1. O número 1, número 2, número 3, e combo essa, combo da Olimpíadas, combo da Copa, combo do Brasil, e assim vai. Né? Aniversário de São Paulo, o McDonald's vende combo de sanduíche de mortadela para comemorar o aniversário de São Paulo em janeiro. Então ele se adapta à região. E quando eu crio um combo como esse, eu estou aumentando o meu ticket médio. Certo. Tá? Isso é um cross-sell. Tá? Um cross-sell, porque eu estou criando o combo. Agora, eu criei o combo, eu escolho o número 1. Big Mac, suco de laranja e batata frita. Daí vem a pergunta: por mais tantos reais, você aceita um refrigerante e uma batata frita grande? Eu não me contento com o
combo. Eu quero aumentar o ticket médio ainda, onde que para o cliente parece um valor irrisório, só que representa 7, 8% do valor da compra. Às vezes até 15, 20%, dependendo do que você adiciona. Isso chama-se Upsell. upsell. Só que eu falo, não quero batata frita e refrigerante grande. A próxima tela do totem. Casquinha de sorvete, um copo de água ou um sundae? Você escolhe o sundae. O que você acabou de fazer junto com o combo número 1? Isso é um order bump, né? Entendeu? Ou até um downsell do upsell, no caso. Pode ser também. Um upsell. Eu estou aumentando o valor do novo produto também. Com certeza. Entendeu? Então, loja de roupa, dá para fazer isso? Dá. Eu não entendo porque essas lojas grandes, redes, magazine de roupas, você não entra na loja, tem lá um manequim, a calça jeans custa tanto, a blusinha custa tanto, o cinto tanto. Levando o kit, você tem tanto de desconto. Aquela impressão do combo do McDonald's. Eu garanto que a venda, o cross-sell, aumentaria o resultado daquela empresa. Tudo é possível você aumentar valor e o ticket médio de cada cliente. Fora, nesse exemplo mesmo, os próprios acessórios, né? Colar, corrente, Tudo, carteira, jaqueta, carteira. É que nem você vai num salão. Outro dia eu fui num salão cortar cabelo e eu gosto de experimentar. Eu vou indo em salões novos, eu não tenho aquele barbeiro fixo. Às vezes eu me arrependo, pede para dar uma raspada e depois cresce. E daí eu cheguei no salão, o cara... Eu falei, não, o cara só quer fazer a barba? Não, só cortar. Daí ele falou, não tem problema nenhum. Quer que eu dê uma ajustada na sobrancelha? Eu falei, pode fazer. Daí ele falou, olha, mas eu preciso ser sincero. Tem um custo. Eu não gosto de falar, depois faz, você vai chegar e pagar, você vai falar que eu te enganei. Olha, só para fazer a sobrancelha custa R$12. Eu falei, só porque você foi sincero, manda bala. Daí ele falou, olha, mas sua barba, eu sei que você falou que não queria, mas se fizer um desenho assim e cortar diferente aqui embaixo que você não está fazendo, você tira a percepção do seu papo na garganta e você vai ter uma harmonia do seu rosto muito melhor. Eu falei, caramba, é possível isso? O que eu fiz? Pode fazer a barba. Então eu fui cortar o cabelo e não queria mais nada. Fiz a sobrancelha, que é paga, e fiz a barba que eu já tinha falado não. Porque quando a moça que me recebeu, a recepcionista, me ofereceu, ela não me encantou. Mas o barbeiro me encantou porque ele conseguiu falar do resultado que eu teria. E daí o valor a pagar não é o mais importante. Tanto que eu nem perguntei quanto custava para fazer a barba. Do jeito que ele mostrou, do resultado que ficaria, eu falei, manda bala. Então, para você que está nos assistindo, se você é empresário, vendedor, negociador, não se contente em vender aquilo que o cliente quer. É sempre possível aumentar o ticket médio com um cross-sell ou um upsell. E lembre-se, o que mais vale para o sucesso de uma empresa não é o número de vendas de clientes, mas sim o ticket médio ou o número de itens por nota fiscal que você vende para cada cliente. Com certeza. E outra, você interfere diretamente na percepção de valor, certo? Quando a gente fala do preço, o preço ele é único. Você que me explica melhor sobre isso, preço e percepção de valor. Por exemplo, quando você fala que tem uma caneta que custa R$5, uma caneta Bic de R$5. Convencional. Convencional resolve o seu problema e você vai embora. Uma caneta Bic preta, vermelha, azul, R$5. Daí eu falo para você, mas em vez de comprar uma caneta de R$5, porque você não compra uma caneta de R$4.000? Uma Montblanc. Escreve tanto quanto uma caneta Bic. Se bobear, tem menos tinta? Se bobear, tem menos tinta. Daí você fala, mas não, eu não quero uma caneta de R$4.000. Mas, se eu falar, Vinícius, você tem algum empresário que você tem gratidão por ter, em algum momento da sua carreira profissional, ele ter te ajudado a chegar onde você chegou hoje, com seus negócios, com as suas empresas? E eu não falo sucesso, porque sucesso é muito pessoal. Mas você atingiu um nível que muitos empresários gostariam de ter. Tem algum empresário, Vinícius, que você gostaria
se pudesse falar um obrigado, um agradecimento, você agradeceria? Com certeza. E se eu te falar que esse empresário, como você, não só um agradecimento, se você pudesse presenteá-lo com uma joia de 6 mil reais, 7 mil reais, se você pudesse comprar, apertar a mão dele e falar, esse presente é para você por tudo que você me ajudou no passado. É um valor que para nós é pagável. Sim. É um valor que você falaria para uma joia, para esse agradecimento, você faria esse investimento? Com certeza. E eu te falo, Vinícius, você não precisa investir 6, 7 mil reais. Uma caneta Montblanc, que é uma joia, o sonho dos executivos, demonstra não só status, mas também elegância. Você consegue adquirir por 4 mil reais. E eu tenho certeza que no mundo não tem nenhum empresário que ficaria chateado ou diria que não gostaria de ganhar uma Montblanc. Ele já está aproveitando joia... e colocando umas outras técnicas aqui, ancoragem, eu tô percebendo, viu? Já já você vai me vender uma cadeira. Mas sim, muito legal isso, né? Muito legal. Olha, vocês vendo na prática. Valor, né, a uma caneta, falando que é uma joia, para um agradecimento, porque para nós, a gente compra uma caneta de 5 reais. E você me convenceu de verdade a isso, porque quando, por mais que a gente saiba sobre gatilhos mentais, por mais que a gente saiba a técnica por trás, a gente cai. Por incrível que pareça, cai. Vinícius, vou te... Polishop e tal, essas coisas. Meu, você cai fácil. Não, a propaganda na televisão da Polishop, 60 segundos da Airfry, você quer comprar. Nossa, verdade. E o vendedor quer falar 2 horas para convencer um cliente, a Airfry em 60 segundos, 1 minuto, te convence. Para de falar e faça uma análise, fale pouco, mas fale certo. Mas, Vinícius, se você parar para pensar, Copenhague e Lindt não vende chocolate para quem quer comer. Não é o perfil. Tem, eu vou lá e compro, tá certo. Mas eles vendem presentes. Você vai visitar alguém, você compra uma caixa de Lindt, uma caixa de Copenhague para presente. E presente não tem preço, tem valor agregado. Com certeza. E falando em presente, eu trouxe o meu livro para você, o livro Hábitos, que é onde a gente... eu, junto com outros 20 empreendedores, nós escrevemos esse livro para contar sobre os hábitos que nós temos, né? Literalmente o caminho da maestria. Eu trouxe para ti, depois eu autografo tudo bonitinho. Muito obrigado. Aí eu conto literalmente um pouco dos meus hábitos que me tornaram ser um vendedor de sonhos, né? Porque eu utilizo o marketing digital, eu sou um digital solver, justamente para poder trazer e realizar sonhos desses empresários, como o pessoal que está assistindo a nós. Tá? Legal. Infelizmente, o nosso tempo tá quase chegando ao fim, mas é o que eu ia falar. Você é um top master, eu tenho certeza absoluta. Como o pessoal já está acostumado, nós temos alguns top masters aqui que nós chamamos uma segunda, terceira, quarta, enfim, já é de casa. E você está mais do que convidado para a gente voltar a conversar, a falar um pouquinho mais dos seus outros negócios. Né? A gente nem chegou a falar dos negócios, mas, meu, só tenho a agradecer aí o seu tempo. Obrigado. Você quer deixar um último recado para o pessoal? Para você que está aqui nos assistindo, não esqueça, ninguém pode dizer que você não é capaz. Ninguém sabe o que você faz diariamente, a cada dia para alcançar os seus sonhos, realizá-los. Não deixe que a sociedade diga que você não vai conseguir. Não deixe que familiares, amigos digam que você não é capaz. Acredite no seu sonho. Não será fácil. Em vários momentos você terá vontade de desistir. Mas se você for resiliente, persistente, a única certeza que eu tenho é que você chegará lá. E foi assim que eu consegui sair de onde que eu vim. Escola pública, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma escola particular para mim. Chegar a ser empresário, ter 7 empresas, abrindo a 8ª empresa. E graças a Deus, não posso reclamar. Eu só tenho a agradecer. E é essa trajetória que eu quero para você. É isso aí. Eu só tenho a agradecer novamente por essas palavras.
Desejo a todos que assistiram um ótimo dia, uma boa noite. Deus abençoe a casa de vocês e nos vemos num próximo episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Um grande abraço. Tchau, tchau.